Olá pessoal, bem-vindos à penúltima semana de curso. Nessa semana vamos aprender mais algumas técnicas de integração, que são essas duas primeiras, frações parciais e substituição racionalizante. Elas são essencialmente uma técnica só e substituição, tudo bem? E daí vamos ver também como que a gente integra até o infinito. É uma coisa muito interessante, mas tem algumas funções que a gente pode integrar tanto em assítotas verticais quanto horizontais. E também um teoreminha bastante interessante chamado de valor médio de função. Os 4 tópicos são bastante simples e vamos passar rapidamente deles aqui. Vocês podem ver mais detalhes tanto nas notas de aula quanto nos vídeos. Frações parciais são um método de integração, uma técnicazinha, para lidar exatamente com casos assim. A gente tem um polinômio embaixo e um polinômio em cima, onde o grau do de cima é menor ou igual que o grau do de baixo. E uma coisa que a gente pode notar no polinômio de baixo é que ele se divide, esse polinômiozinho aqui, ele quebra da seguinte forma. A gente pode pôr 2x para fora, de forma que sobre um polinômio mônico aqui, quer dizer que o termo de maior grau ele tem está multiplicado por 1, não tem nada multiplicando ele. E isso é muito legal porque quando você tem um polinômio mônico, você pode simplesmente escrever x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. A primeira raiz aqui, no caso, é meio e a segunda raiz é menos 2. Então, x menos menos 2 mais 2. E agora acontece uma coisa mágica que nós podemos separar este termo que está aqui em 3 termos bem mais simples. Deixa eu explicar para vocês como que isso daqui acontece. Tudo bem? Então, só antes de explicar, note que se a gente fizer a integral aqui desse cara do lado esquerdo, que é exatamente essa integral aqui, então basta integrar esse lado direito. Mas a integral do primeiro termo vai ser ln de a, a vezes ln de x. O segundo termo é meio b vezes ln de 2x menos 1 e assim por diante. Tudo bem? Então essa integral aqui a gente sabe fazer. Ok? E essa é a ideia da fração parcial. Vamos só fazer essa conta aqui, essa igualdade aqui, e já passamos para a integral em si. Sem fazer muita história, assuma que a gente quer encontrar A, B e C, tal que isso aconteça. Então, o que você vai querer fazer é assumir o formato final e só encontrar as constantes, A, B e C. Certo? Então, dado um polinômio desse jeito aqui, que você separa em 3 monômios, separe aqui em 3 fraçõezinhas, assuma que você quer este formato aqui, e vamos fazer a conta para A, B e C. E tudo que vocês precisam é lembrar que você quer colocar isso daqui em um denominador comum. Lembrando, por exemplo, se você tem A sobre x e você quer escrever ele como alguma coisa x, 2x menos 1, x mais 2, o que você tem que fazer é multiplicar em cima e embaixo pelo que falta. Certo? Então, A sobre x fica A sobre x vezes 2x menos 1, x mais 2, em cima e embaixo. O resultado final fica com o denominador que você quer, e em cima é só fazer a conta. Então, o termo quadrático fica 2x² vezes A,
daí 4x menos x, vezes a, 3x, e menos 2a. Fazendo o procedimento análogo com os outros dois termos, a gente chega em 3 termos que têm o mesmo denominador. E quando você tem frações com o mesmo denominador, você pode somá-las. Então, recapitulando, tudo que eu fiz é fingir que isso daqui funciona, só escrevi o que eu quero do lado direito, e agora vamos calcular a, b e c, né? Então, este a sobre x, para normalizar o denominador aqui, colocar no mesmo denominador, o a multipliquei por 2x menos 1, vezes x mais 2, é o que sobrava, é o que faltava aqui. E com o termo b e c, fiz a mesma coisa. Se você soma esses 3 termos que estão à direita aqui, notem novamente que esses 3 termos estão com o mesmo denominador. Então a gente pode simplesmente somar os numeradores e a gente chega na seguinte expressão. E agora, para o numerador do lado direito ficar igual ao numerador do lado esquerdo, os coeficientes do x², x e 1, a constante, somando aqui, tem que ser iguais. Certo? Então, recapitulando novamente, a gente colocou essas 3 frações aqui no mesmo denominador e depois que o que a gente recebeu é que esse 2a mais b mais 2c tem que ser igual a 1, pois é 1 que está multiplicando o x² aqui do lado esquerdo, então é 1 que tem que multiplicar o x² do lado direito. Analogamente, 3a mais 2b tem que ser igual a 2, e menos 2a menos c tem que ser igual a menos 1. A gente chega nesse sistema de 3 equações aqui, onde o que a gente tem que fazer é substituir uma, depois substituir outra e encontrar a, b e c. Só uma breve correção, revendo as contas aqui. Esse menos c, na verdade, era na equação 2. Da terceira equação, então, a gente descobre que a é igual a meio, e substituindo na primeira e segunda equação esta informação, a gente consegue equações em b e c. Então, substituindo a como meio aqui fica 1, eu passo para o outro lado, cancela com esse 1 daqui, e fica b mais 2c igual a 0. Na segunda equação, esse 3a vira 3 meios, que a gente cancela aqui com 2, e sobra meio do lado direito. Então fica 2b menos c igual a meio. E a terceira equação a gente já tinha evaluado ela. Da primeira equação, então, a gente vê que b é igual a menos 2c. E substituindo isso na segunda equação, nós temos menos 4c menos c igual a meio. Ou seja, menos 5c igual a meio. Ou, analogamente, c igual a 1 sobre 10, com menos na frente. A primeira equação nos dá b mais 2 sobre 10 igual a 0, ou seja, b é igual a menos 2 sobre 10. E assim a gente consegue escrever esta fração aqui como 3 termos inversos lineares. E como a integral ela se separa e constante sai para fora, essa segunda integral aqui, o lado direito, fica dividida em 3 integrais. E eu deixo aqui para vocês resolverem como exercício como que é essa integral, cada uma dessas integrais aqui, através de substituição. O resultado final é meio ln de módulo de x menos 1 sobre 10 ln
módulo de 2x menos 1, mais 1 sobre 10 ln de x mais 2. Veja que o coeficiente aqui desta segunda integral acaba dividido por 2 por causa desse 2 aqui. Mas essa parte que eu quero que vocês vejam usando vocês mesmos integrais por substituição. Outros tipos de frações vão exigir um pouquinho, uma adaptação um pouquinho diferente da técnica. Por exemplo, se o grau de cima for maior que o grau de baixo, você tem que fazer uma divisão primeiro. Em uma terceira situação, você não pode fazer nenhum método de racionalização direta, apesar que o grau de cima é menor que o grau de baixo. Note que o grau de cima é algo, inversamente falando, meio, e o grau de baixo é 1. Mas, após uma substituição, a gente cai em uma situação similar. Nesse caso aqui, o grau de cima, que vai ser o produto desse 2u com o u, resultando em um 2u quadrado, fica igual ao grau de baixo. Veja que a gente pode pôr um u quadrado aqui, menos 4 mais 4. Estou já colocando 2 para o lado de fora para não ter confusão. E a gente pode dividir essa fração em duas. O que simplifica bastante a expressão. Basta integrar por u essa expressão final aqui. E o conteúdo do teorema de valor médio de função é que, dada uma função f definida no intervalo AB, então a área debaixo da curva, esta área aqui que a gente ganha com a integral, ela é realizada por alguma altura em cima da curva. Então o teorema diz que existe C, tal que f de C é igual a 1 sobre b menos a integral de AB f de x dx. Passando o b menos a para o outro lado, a gente vê que o teorema está dizendo é que esta área aqui é igual à base. Note que essa distância aqui, esse comprimento é exatamente b menos a, vezes uma altura. E essa altura é realizada na função. Provavelmente é algo por aqui. O teorema então diz que esta área verde é a mesma que esta área vermelha desse quadrado. Ou seja, essas duas áreas são iguais. Se você lembrar do teorema de valor médio, esse é um resultado bastante razoável, viu? Vocês podem relacionar, usar o teorema fundamental do cálculo para provar um teorema a partir do outro, desde que a função seja diferenciável. Tá bom? E o último tópico, que é da nossa exposiçãozinha, bem breve, por favor assistam os vídeos, aliás, ou olhem no livro, tudo bem? Usem a mídia que melhor vocês se adaptam, mas não deixem de ver mais detalhes, principalmente na hora de fazer a lista de exercícios. Voltando aqui, integrais impróprias é uma observação muito interessante que tem algumas integrais, algumas áreas de algumas regiões infinitas, que no final das contas a área é finita. Vou dar esse exemplo aqui. Então, se a gente quiser integrar 1 sobre raiz de x dx de 0 a 1, note que nós temos uma assíntota vertical envolvida. Em particular, esta região aqui, ela não tem fim. Por outro lado, se a gente proceder com a regra do tombo, então, coisinha boba, né? Ali a gente tem x a menos meio, né? E só para lembrar, uma antiderivada para x a
é x a mais 1 sobre a mais 1. Então, prosseguindo de maneira muito ingênua, a gente poderia falar que a integral disso daqui é x a menos meio mais 1, que dá x a meio dividido por menos meio mais 1, entre 0 e 1. E essa expressão do lado direito aqui, ela é totalmente bem definida. Então, x a meio calculado em 1 dá 1 a meio, então é 1 dividido por meio, menos x a meio calculado em 0, dá 0 dividido por meio, isso dá 2. Portanto, essa área dessa região que não acabava nunca ali, 2. Um outro exemplo de integral imprópria, por exemplo, se você pega a inversa da função que a gente estava fazendo, a função 1 sobre x², e agora a gente pode pensar que a gente vai querer integrar essa área aqui, do 1 até o infinito. Então, de novo, a gente tem uma região que nunca acaba. Mas, de novo, se a gente usa a regra do tombo e só pensa algebricamente, 1 sobre x² é x a menos 2, e uma antiderivada para isso é x a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, que dá menos 1 sobre x. Calculado entre 1 e infinito. Isso acontece com certa frequência, viu? Esses não são os únicos exemplos. E as integrais impróprias, elas servem exatamente para isso. Para lidar com infinitos, tanto na região onde você está integrando, quanto para pontos que vão para o infinito. Como é o caso de 1 sobre raiz de x com x no zero. Ou seja, ela lida com áreas perto de assíntotas verticais e em assíntotas horizontais. Mas note aqui a assíntota horizontal, ela tem que ser uma assíntota que vai para o zero, senão não dá certo. Novamente, por favor, vejam detalhes no seu canal predileto ou no livro, onde vocês acharem melhor, e façam as listas. Ok? Nos vemos em breve. Até mais.